Fala pessoal, tudo bem? Bom, vamos responder então o exercício. Lembrando, né, o que era o exercício? Você foi contratado para liderar um departamento de marketing numa empresa de tecnologia. As vendas estão estáveis, mas a moral da equipe parece meio baixa, porque tem alguns rumores de concorrentes que estão ganhando participação de mercado. Olhando o modelo STARS, qual que é o cenário que parece ser adequado aqui? E quais são as perguntas que a gente pode fazer para aprender mais sobre o contexto e aí eventualmente propor algo, né, para resolver o problema. Bom, quais eram os cenários mesmo? Startup, turnaround, alinhamento, realinhamento ou sucesso estabelecido? Aqui a gente continua tendo vendas, as vendas não caíram, mas tem alguns incômodos. Então, eu acho que não chega a ser o caso de um turnaround, mas é um caso de um realinhamento, né? Ou seja, a gente precisa entender o que é o problema que está rolando ali e resolver, mas não é um problema que parece muito caótico. Ok, a gente precisa olhar para o problema, né? Quais são as perguntas que a gente pode fazer? Vou dar alguns exemplos. Quais são, na perspectiva da equipe, os principais fatores que contribuem para a baixa moral atualmente? Já houve alguma tentativa de abordar essas questões no passado? Quais foram os resultados? Eu gosto dessa questão da gente olhar para trás, né, sobre o que já foi feito, porque muitas vezes quando você está entrando num contexto novo, você vai trazer ideias que já testaram. Aí vão falar, não, a gente já viu isso e já não funcionava. Então, é interessante perguntar o que já foi feito, entender exatamente como já foi feito, até porque se você for propor algo naquela linha, você precisa conseguir explicar, né, o que é diferente agora para que aquilo possa fazer sentido. O cenário mudou, ou eu estou propondo desse jeito aqui um pouquinho diferente, aí por isso eu acho que vai funcionar, tá bom? Outra coisa, se você está liderando a equipe, você tem várias pessoas, essa coleta de informações, eu acho que pode fazer sentido fazer ela de maneira individual, né? Vai com cada uma das pessoas e faz as perguntas individualmente, que assim cada uma vai se sentir mais livre, mais aberta, né? Para poder divagar ali, para dar o seu parecer, sem se preocupar muito com como que ela está aparecendo ali para os outros. E quando a gente está fazendo uma investigação, né? Às vezes se eu tô com todo mundo na sala, pode ser que a gente acabe indo direto para uma solução, né? Alguém fala uma sugestão, todo mundo vai atrás daquilo e a gente não consegue explorar muito, né? Então, é importante olhar para abrir bem essas possibilidades antes de fechar definindo, né, o que parece ser a causa do problema. Bom, sobre o desempenho e as expectativas, né? Além das vendas estáveis, quais são as principais métricas de desempenho que a liderança da empresa acompanha para um departamento de marketing? Quais são as expectativas da liderança em relação ao meu papel e ao desempenho nos próximos 6 a 12 meses? Né? Então, tem algumas perguntas que a gente pode fazer pensando em alinhar expectativas, né? E também entender como que a empresa mede o sucesso. Esses são alguns exemplos, né? No teu contexto, na tua transição, você vai ter um problema diferente. Mas pensa nisso. Pensa em qual cenário você está, que tipo de pergunta você pode fazer para aprender mais sobre aquele cenário, que isso vai ser importante para a gente seguir começando aí nessa trajetória da empresa com o pé direito. Bom, a gente se vê na próxima aula.